Boa noite a todos, meus caros amigos aí da Rede Amigo Espírita. Agora pelo canal 5, mais um estudo das obras de Emmanuel, página aberta. Queiroz falando aqui e a nossa querida companheira de sempre, Mari Lourdes. Olá, boa noite a todos, muita paz. Estamos aqui novamente, né? E hoje com um tema muito interessante do livro de psicografia de Franciscano Xavier, não é? Do Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. Vinha de Luz. Realmente é uma luz para nós, essas reflexões de Emmanuel. E hoje, Queiroz, né? O ponto que Emmanuel vai comentar está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e o versículo 2, que é a passagem que Jesus está na montanha, né, pregando, e já está tarde da noite, e ele fala para os discípulos o que vai fazer com aquela multidão que está faminta, que há dias vem o seguindo. Os milagres da multiplicação dos pães e do peixe, né? Exatamente. E aí Jesus faz justamente essa fala, porque os discípulos dizem, mas Senhor, onde é que a gente vai arranjar nesse deserto comida? E aí Jesus diz, que é esse o ponto que Emmanuel vai comentar hoje: tem compaixão da multidão. E é uma fala bem forte, né? E é justamente sobre multidões que o capítulo 6 vai trazer essa reflexão para nós, né? E o que eu acho interessante, como eu estava comentando aqui com Mari Lourdes, é essa primeira afirmativa de Emmanuel, que é bem singular. E a gente que ainda não tem, vamos dizer assim, muito tato com as coisas do espírito, com as coisas da coerência, como tem de ser, sim, até porque nós buscamos muitas vezes as nossas verdades como conveniência e não como tem de ser, entendeu? A gente não tem esse costume, então a gente fica com aquele uai, como é que é isso? Como um bom mineiro diria, né? Uai. E aí, olha só a afirmativa de Emmanuel: os espíritos verdadeiramente educados, será que somos? Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores para a multidão. A multidão. Devedores. Olha que interessante. Olha que afirmativa. Então, o Cristo, nessa base de afirmação dele, ele mostra que ele sim era um ser educado. Porque ele disse: tenho compaixão da multidão. Então, Cristo tem essa responsabilidade, tem esse entendimento de que ele é um devedor da multidão, né? E se a gente pensar, né, essa colocação do dever, no sentido em que aquele que já tem uma educação, ele já passou, e essa educação a gente não deve compreender como meramente a educação formal, mas a educação espiritual, né?
que é o diferencial. Exatamente. Vamos dizer até uma educação espírita, que é aquela educação que está lá no livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, na base lá do Homem Obras Póstumas, né? O capítulo que Mary me lembrou muito bem agora, do capítulo que fala do homem de bem, são aquelas virtudes, são aqueles complementos, são aquela base de fazer viva as virtudes ditas pelos homens estudiosos teologais, que são fé, esperança e caridade. Essas três que em nós ainda é uma semente, que em outros muitos ainda não tem nem solo fértil para desenvolver-se. Nesses seres espiritualizados, a título do entendimento e da ação, eles já fazem realmente o uso dessa educação que transcende o nosso momento existencial, não é? Então, Emmanuel vai dizendo que raros os homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Olha que interessante, o complemento que ele dá à frase primeira. É um imperativo das leis espirituais. Por que, Mariluz? O que é que Emmanuel quis dizer isso conosco? Porque quando o homem está educado, né, nesse olhar da educação no sentido espiritual, ele compreende que a evolução verdadeira se dá quando todo o grupo realmente também estiver evoluindo. Ou seja, o homem educado espiritualmente compreende a necessidade de servir, de ter compaixão com aqueles que ainda não estão nesse entendimento. E daí esse lugar do devedor, né, que ele coloca, é no sentido de estar sempre buscando esse auxiliar o outro, favorecendo para que esse outro também encontre os caminhos. Se a gente for ver todos os grandes seres da humanidade, esses seres realmente educados que vieram nos auxiliar, todo o seu trabalho era um trabalho de doação, porque já havia um entendimento, uma compreensão do amor universal. E o amor universal é este amor deixado pelo Cristo, que faz com que as pessoas tenham um sentido de estarem juntos, né? De estarem buscando a evolução, de estarem colaborando para a evolução desse planeta, semeando amor onde eles estejam. E a gente vê, né, como essa ideia de coabitação, de sociedade, ela já não é nova. Já Aristóteles, que viveu no ano 384 antes de Cristo, né? Ele já dizia que o homem é um ser social. Isso é, ele não basta a si mesmo. Ele nasceu para conviver com o semelhante. Não é? Sim. Então, essa ideia de prepotência, né? Essa ideia de orgulho, ela vai totalmente de encontro à nossa base de criação. Quando eu falo a base de criação, da base que Deus nos legou à vida, né? Desde aquele momento do sopro divino que nos fez emergir para a potencialidade da vida. E hoje, com a razão, nós temos que desprender esse conceito, de colocá-lo em evidência. Porque, meus irmãos, a gente observa pelo que a gente vê aí, que se a humanidade não der um passo urgente na transformação e na mudança para exercitar esse conceito, né, que ele não basta a si mesmo, mas que ele nasceu para conviver com o semelhante, a gente está fadado a passar por muito mais dores e sofrimentos. E até
fazer com que a nossa casa planetária ela fique até em dificuldade em sobreviver, em existir. Porque esse semelhante que Aristóteles fala, a gente já pega, né, no século XIX, Fénelon, em espírito, no item 10 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espírito, ele confirma o seguinte: porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Preste atenção no que Fénelon está querendo dizer. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham sentido para vós, a cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro, os animaizinhos insignificantes não formam continentes, né? Isso é a mensagem de Fénelon. E quando ele fala dessa unidade, dessa unidade que seria uma montanha formada por corpículos, que são os grãos, aí a gente busca, né, elevar esse conceito ao todo do planeta, né? Como a gente vê as cadeias de vida, elas não são independentes uma das outras. Todas as cadeias de vidas, elas são interdependentes umas das outras. A ponto de a minha interferência em determinado aspecto existencial, em determinada cadeia do existir, proporciona um desequilíbrio no todo. Então a gente tem que ter esse cuidado nesse dilema, porque essa multidão, né, no sentido daquilo que o Cristo fala que tenhamos que ter compaixão da multidão, a gente tem que a gente tem que colocar, evidenciar e firmar-se no contexto também da casa planetária, das árvores, dos animais, né, dos rios, não é isso? De todo um conjunto, do ar, do uso adequado, né, dos recursos, enfim, de tudo que a gente faz e interage na vida, não é? No livro de Divaldo, né, com Joana de Ângelis, Jesus e Atualidades, tem um capítulo que ela traz sobre Jesus e humanidade. E é bem interessante alguns pontos que ela coloca quando ela diz o seguinte: não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior, né? E aí ela vai trazendo uma coisa muito interessante ainda. Quando ela diz o seguinte: que ele não se utilizou de sofisma nem de silogismo, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas. Na verdade, tudo aquilo o que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que os revestem. Utilizou de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solo para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen da luz de sua palavra. Então, Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Porque ele trouxe esse simbolismo para que o homem compreendesse o quê? Apresentar em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo, amigo. Desculpa. Então, quando ele diz, tenho compaixão da multidão, né?
O Cristo, porque ele entrava em contato com as dores, com os sentimentos. E tem uma outra passagem muito interessante em outro livro de Joana, que é Responsabilidade, que ela traz um ponto falando sobre a compaixão, e ela diz o seguinte, que na escassez, na atual conjuntura terrestre, o sentimento de compaixão, habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Mergulhado nas suas necessidades, fica alheio a dos seus irmãos, às vezes, resguardando-se numa couraça de indiferença, a fim de poupar-se a maior soma de dores. Deixando de interessar-se pelos outros, estes esquecem dele e a vida social não vai além da superficialidade imediatista e insignificante. Impedindo o sentimento de compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime. Ouvindo-se da gratidão aos pais e aos benfeitores, tornando-se feitio soberbo, no qual a presunção domina com arbitrariedade. Então ela vai trazendo os pontos, né, de como a falta de compaixão pode tornar o homem ou a sociedade. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. Então, voltando, né, para a fala de Emmanuel, né, que vai abrir essa concepção do nosso olhar para a multidão, para a nossa sociedade, né, com esse entendimento de que estamos fazendo parte de um grande corpo humano, né, de um grande grupo, e que o nosso objetivo é auxiliar e ser auxiliado, auxiliando sempre nessa busca de uma transformação social, de uma transformação espiritual, né? E ele vai nos chamando, Sim, né, de mordomo das possibilidades terrestres. O que é o mordomo? A figura do mordomo, né? Deveria ser aquele que está ali, disposto a servir, atento, né, pronto, Isso. preparado. O mordomo é aquele administrador dos recursos da casa do seu senhor, não é? Ele não é dono de nada, mas ele Isso. é um cuidador, ele é um administrador daquela casa. Então, nós somos esses mordomos, porque nós somos cuidadores da casa, né? Cuidadores dessa terra, cuidadores de tudo que existe. Então, continue, Queiroz. Aí ele diz, né, que quando esses mordomos apenas, né, ele diz aqui, meramente instruídos na cultura do mundo, do que a gente vive na sociedade contemporânea, né, principalmente a sociedade capitalista, esquiva-se da massa comum. Essas pessoas, apenas habituadas à cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ou seja, do povo, ao invés de ajudá-la. Explora-se as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Parece até que está falando de algo, de um momento, né, de uma vivência política que não só o Brasil, como o mundo, vive há décadas, né? Porque aqui, pelo menos no nosso país em particular, essa questão de manter a ignorância e costumar roubar o ensejo de progresso, parece até que Emmanuel lá atrás estava falando de uma realidade que a gente está tão vivenciando hoje, né? Porque por mais que realmente veio à tona, né, progressos na área social, a gente sabe muitos progressos vieram,
Mas parece que o poder, parece que o dinheiro acaba ficando em primeiro lugar. E as pessoas que deveriam ser, né, ou continuar sendo o mordomo daquele Senhor que disse ter compaixão da multidão, quando ele faz o pedido, quando ele faz a explanação, quando ele pede, né, pelos meios mais assim, mais sutis, que nós efetivemos alguma coisa, né, que nós façamos alguma coisa. Como ele está pedindo? Ele te dá o poder, ele te dá o dinheiro, ele te dá os meios. Lembremos-nos, mordomos. Então, esses bens que são nossos, que apenas usufruímos, eles chegam a nossas mãos, o conhecimento, né? As próprias mãos, os lábios, os dentes, né? No sentido de dar um sorriso, no sentido de exercer o trabalho, de abraçar, de fazer por onde, não é isso? Toda essa instrumentália, não só de poder, não só de dinheiro, mas da instrumentalidade física mesmo, dos recursos que nos chegam, ao invés de nós dividirmos, ao invés de nós exercitarmos essa compaixão que o Cristo trouxe, que o Cristo teve e ainda tem, graças a Deus, porque se assim não fosse, hein, como é que seria para nossas vidas? A gente acaba colocando as coisas para o usufruto pessoal. E aí, quantas desgraças, quanta falta de desinformação, quanto a educação não perde, quanto a saúde não perde, e quanto a massa, ao invés de progredir, acaba ficando naquele quinhão sofredor. E o nosso amigo Marcelo, colaborando conosco, ele diz isso. No livro A Insustentável Beleza do Ser, diz que ter compaixão é um co-sentimento, né? Interessante isso, Marcelo. É poder viver com o outro não só a sua infelicidade, mas sentir também todos os outros sentimentos. Alegria, angústia, felicidade, dor. Lindo. Designa, portanto, a mais alta capacidade de imaginação afetiva, ou seja, a arte da telepatia das emoções. Na hierarquia dos sentimentos, é o sentimento supremo. Lindo, Marcelo. Perfeito. E cabe muito bem em tudo isso que a gente está vendo, né? E Joana até diz o seguinte, né, que quando não se utiliza tudo isso que o nosso amigo Marcelo e que você falou, Queiroz, não é exercitado, né, que quando nós não estamos na compaixão, no entendimento do outro, da necessidade do outro, nós estamos no individualismo. E ela diz o seguinte, que o individualismo é a grande barreira face à sua programação doentia, estabelecida nas bases do egocentrismo, que impede o desenvolvimento das colossais potencialidades da vida, já sentem todos os indivíduos. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeúntes da experiência humana. Então, se a gente exercitar a compaixão no nosso dia a dia, não é? Nós vamos estar, como o Marcelo falou, utilizando desse sentimento de poder compreender o que o outro está vivenciando naquele momento, estar junto, mas poder auxiliar, não é? Poder, veja, nesse exercício da experiência humana, que nós sabemos que estamos aqui numa vivência espiritual, numa vivência corporal, mas com um objetivo espiritual,
E que nessa experiência nós vamos passar por determinadas dificuldades. E nosso planeta é um planeta que está num processo muito de desenvolvimento. Nós precisamos olhar para isso. E todo desenvolvimento também requer muita energia, muita força, muita coragem para as mudanças. Então, quando Emmanuel coloca lá na frente, no início da mensagem, que todo ser educado, não é devedor, porque ele já compreende o caminho que fez. E todo aquele que compreende o caminho que já passou e que ultrapassou aquelas dificuldades e vê aquele irmão que ainda não consegue, e ele sabe que ele pode conseguir, ele é devedor no sentido de: eu posso estender a sua mão porque eu sei que você está passando, porque eu já passei, mas eu já estou aqui, então você vai conseguir também. Então é você estender a mão para o outro e auxiliar para que ele se levante. E essa é a proposta do Cristo, em todos os momentos, em todas as suas falas, em todos os seus ensinamentos. O Cristo sempre veio nesse lugar de estender a mão, por compreender a ignorância, por compreender a dificuldade, né? E o Léo, ele lembra também a nós que Sócrates, né, há mais de 4.000 anos atrás, ensinava aos jovens sobre essa filosofia do pensamento, né? E a gente sabe onde Sócrates, né, esse precursor da ideia cristã, ele infelizmente chegou ao contexto de ter que inserir a cicuta negando a sua ideia, mas ele assumiu de peso, né, assumiu a sua ideia e ficou para a posteridade. Aí a gente, uma espécie de punição, sim, e a gente vê que vários pensadores que têm essas ideias, né, de pensamento, essa ideia de fato compartilhar com a multidão, como diz aqui o nosso irmão Léo, né, eles são rechaçados, né, pela profundidade do seu pensamento. Ele até pergunta: não seria isso falta de compaixão? Não é? Não seria isso também uma falta de compaixão dessas pessoas que fazem isso? Né? É óbvio que sim, porque a compaixão, como qualquer outra virtude, é algo que o ser tem que desenvolver. É feito a mãe que dá a luz, né? Ela vem no sentido do desenvolvimento de uma maternidade que desenvolve o ser e que fala o nascer, aspecto natural da coisa. Mas a maternagem, que é o sentimento, a afeição, né? O cuidado, o zelo, isso aí nem todas elas desenvolvem, nem todas elas ainda possuem. Então é óbvio que quando eu vivo, como Emmanuel falou, né, me atentando à mera instrução da cultura do mundo, dessa cultura que está aí, eu me afasto de toda sorte daquele momento, daquela base existencial de cunho verdadeiro que evidenciaria o desenvolver dessas minhas virtudes. Amor, compaixão, né? O sentir pelo outro, enfim, eu fico aquém. E isso faz criar justamente todo esse processo de dificuldade, todo esse processo de falta de desenvolvimento da base existencial como um todo, não é? Porque a gente vê quem tem procura sempre uma forma de querer ter mais, e quem não tem, quando consegue ter, não se satisfaz com aquele, né? Acaba estourando na base do existir com aquele que tem e acaba sempre indo atrás de mais e mais. Então a questão do ter
ela ganha um foco existencial muito forte, e o ser que deveria ser o foco, deveria ser a base, acaba ficando, infelizmente, né, para trás. Alguma coisa, minha Flor? Contribuindo com o que você estava falando, Queiroz, Joana diz o seguinte: por tal razão jamais condenou, né? Por essa razão do amor, de saber. Ele utilizava a psicoterapia, Jesus, né? Utilizava a psicoterapia centrada na reencarnação. Por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivenciando conforme estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. E por tal razão jamais condenou quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina, da própria consciência como da consciência divina, né? Sem preferência ou disputa por alguém ou coisa alguma, a tudo e a todos, amor com desvelo, a humanidade de todos os tempos no seu inefável afeto. Então é isso que você está dizendo. Quando a gente se fecha no nosso mundo individualista, né, nós vamos perdendo essa referência de auxílio com o outro. Mas poder vivenciar e ultrapassar as nossas próprias prisões emocionais, onde o eu, o meu, né, é mais importante do que nós, do que o nosso. E nessa compreensão que Jesus traz, né, que a reencarnação abre com certeza a nossa mente, abre a nossa potencialidade de compreensão da consciência de ser humano, né, de estar nessa experiência oscilante, porque as nossas emoções estão sendo a todo tempo colocadas em xeque, né, em todos os momentos. Mesmo nós tendo um conhecimento da espiritualidade, mas na vivência nós estamos sempre em contato com determinadas coisas e ações que vão fazer a gente refletir no nosso papel enquanto seres que estão buscando essa espiritualização. Se realmente estamos compreendendo o que é ter compaixão, né? Que Joana até disse que há uma diferença, porque a compaixão, ela age. Às vezes na piedade eu fico só olhando o outro e compreendo e tenho piedade, mas a compaixão, ela tem um movimento. Abre um canal de ação. De ação, né? Exatamente. E é como Emmanuel fala, que ele continua, né, nessa dinâmica de nos chamar a atenção pelo vivenciar do que estamos vendo hoje, quando meramente instruídos pela cultura do mundo, né? Ele continua dizendo: explora-lhes as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela, a massa popular, pague os impostos mais pesados, cria guerras e extermínio, o que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores, né? É como Vamberto fala aqui, isso tudo demonstra como a gente está com falta de empatia com relação à vida, com relação ao todo existencial, com relação a essa verdade que esse ser especial, esse guia, esse modelo de toda a humanidade nos trouxe. Porque Jesus, ele veio nos guiar o caminho, né? E como Vamberto continua dizendo aqui, é preciso ter empatia espiritual, assumir a responsabilidade do conhecimento adquirido e apoiar as pessoas de forma prática em nosso dia a dia a crescerem. Porque não adianta, ninguém cresce sozinho. Todo aquele que se eleva às custas dos outros, hora ou outra, ele vai levar uma cipuada. Ele vai cair feio.
eu tenho muito pena desses seres que estão no poder e vão fazendo esses desmandos aqui, em todas as áreas, na área do sacerdócio, na área da filosofia, na área da ciência, na área da política, né? Porque o que vão colher não vai ser brincadeira, né? Infelizmente, o que Jesus trouxe é um bem viver, é uma conduta, é uma filosofia, é uma dinâmica, é uma ciência para eu viver da melhor maneira possível, mas sem esquecer que comigo existe outros, e com esse outros mais outros, e dentro desse contexto maior existe toda uma base de vida que eu sou também responsável, né? Vanberto dá outra colaboração aqui, dizendo que é o seguinte: Eduardo Oliveira, deve ser o autor, né? A prosperidade material pode vir através do esforço intelectual. No caso dos negócios, se o senhor está se referindo a empresas, você está se referindo a alguém lá em cima, né, meu querido? Né? Perdão, Vanberto, pensei que era alguma coisa nesse contexto nosso aqui, mas alguma atenção aí no chat. E continuando aqui o foco do nosso estudo, né? Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Não é? É verdade. Porque nessas situações políticas estão o quê? O que é que estão à tona, não é? O interesse. O interesse meu, do que eu necessito, não o interesse comum, a necessidade geral, não é? Então nós vamos ver mais legiões de adversários do que amigos. É isso que a gente está vendo no nosso cenário político. Nós, infelizmente, pela ignorância dos nossos irmãos, não vemos o interesse no benefício do povo, mas apenas o interesse individual de um derrubar o outro para que aquele possa estar no lugar do outro e fazer a mesma coisa ou pior. Mas acima de todas as possibilidades humanas, como diz Emmanuel, entretanto a multidão dispõe de quem? Mesmo estando vivendo esse descaso daqueles que são os mordomos, não é? Do nosso país, do nosso estado, do nosso município, das entidades espíritas, dos hospitais, das escolas, dos lares, né? Então nós somos mordomos de várias situações, tanto do nosso lar como do nosso trabalho. E quando nós nos sentimos de certa forma desamparados, nós não estamos desamparados, não é? E aí Emmanuel, a gente fala de Joana, fala de Emmanuel, misturei agora. Ele nos diz justamente isso. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto a multidão dispõe do amigo divino, não é? Jesus prossegue trabalhando. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Então, e o amor é algo tão divino, é algo tão fundamental na vida, né? Esse sentimento de compaixão, de querer fazer, de realizar é tão grande que, como lembra Léo aqui, né? Que Gandhi usou somente a filosofia do amor, da paz, da não violência, né? Para a libertação de todo o seu povo do imperialismo britânico. Realmente um exemplo a seguir, né? Com certeza, como Jesus prossegue trabalhando, ele também prossegue enviando os seus emissários para dar sua mensagem, para mostrar, para às vezes até puxar nossas orelhas. Mas, acima de tudo, a exemplificação pelo amor, né?
a gente vê, são pessoas que não tiveram riquezas, também não tiveram facilidades, mas usando o seu potencial, a sua luz, o seu divino, colocaram seu nome na humanidade para toda a história, para todas as épocas, como exemplos do bom viver. Chico Xavier, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, quantos e quantos emissários, amandos do Cristo, Irmã Dulce na Bahia, né? Divaldo Franco, e os anônimos que a gente nem conhece, tantos e tantos que estão aí mostrando, fazendo no silêncio, porque o amor, ele não se evidencia, ele executa, ele faz, ele age, não é? E assim nós devemos estar atentos, porque como diz Emmanuel, Jesus prossegue trabalhando. Se Jesus prossegue trabalhando e ele é o guia, ele é o modelo, o que é que nós estamos fazendo parados? Porque como ele tem muita compaixão de todos nós, né? O trabalho continua. E eu gostaria só de fechar aqui a minha parte com Joana, né? Dessa fala que ela traz aqui, muito interessante. Graças a essa compaixão do Cristo, isso aí é meu adicionado. O poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e da beleza na Terra. Desenvolve esse sentimento de compaixão para com o teu próximo, o mundo, e compadecendo-te das suas limitações e deficiências, cresce em ação no rumo do grande poder, que é o amor, né? Então, poder ter essa compreensão do exercício da compaixão como um movimento interno de auxílio, né, nessa harmonia que embeleza a Terra, embeleza a nossa vida e ajuda o progresso da humanidade, é a nossa grande meta. E Emmanuel prossegue, né? Ele, o Cristo, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multidão dos pães, na multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procure multiplicar. Olha só. Belo, né? E que advertência. Nossa. Belo e ao mesmo tempo uma advertência muito forte. Sim. Para todos esses irmãos e para nós também, que em momento ou no outro nos apegamos ao ter e usufruímos única e exclusivamente para nós do poder, da riqueza, do conhecimento e, como Emmanuel fala, também do sacerdócio. Porque o sacerdócio não é naquele contexto da posição de uma igreja ou de uma religião, mas no sentido do que estamos fazendo com a religião que abraçamos, com as ideias que esposamos e achamos bonito, né? Achamos interessante, mas será que estamos fazendo como Chico falou uma vez para Raul Teixeira, quando estava no início do seu apostolado, no início do seu processo? Chico disse para Raul que o apóstolo do Cristo, aquele que tenta, né, que segue o caminho, que executa e vai além,
ele tem que aprender a sangrar seus pés. Não é? Porque a gente vê, nós vivemos muito ainda num comodismo. O momento, se estiver no acordo, eu até faço. Mas se for retirar alguma coisa do meu conforto, do meu lazer, do meu momento, do meu, eu vou pensar se posso. Né? Eu vou pensar se tenho tempo. Eu vou pensar se executo a compaixão. E a gente sabe que o sentimento, da forma que o é, não é assim. Ele é uma vivência. Né? É uma vivência. Então, meus irmãos, nós fiquemos atentos. E uma última colaboraçãozinha aqui do nosso irmão Léo, né, que diz o seguinte: o nosso vive em crise. Aliás, o nosso vive uma crise. Todos reclamam sobre isto e aquilo. O nosso viver, né, Léo? Deve ser isso, vive uma crise. Todos reclamam sobre isto e aquilo. Mas será que estamos fazendo algo para melhorar essa situação? Verdade. Ou apenas estamos reclamando, se irritando, se incomodando? Adianta ir às ruas simplesmente apontar o dedo? Boa reflexão. Temos que fazer a diferença, continua Léo, nosso colaborador aqui, dizendo, em nossa casa, pois como disse Emmanuel nesse texto em estudo, lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. Ok, Léo. Né? O nosso país vive de fato uma crise, agora ele elucidou, mas deu para entender a ideia. É isso aí mesmo. Né? Eu me lembro muito bem nessas manifestações que houve recentemente de um fotógrafo que ele teve a sensibilidade de verificar um momento em que vários transeuntes vestidos a caráter, impondo faixas, né? Até gritando, falando, usando de uma energia em prol de uma causa. Ao mesmo tempo, ao lado deles, havia 2 mendigos deitados, tentando descansar, dormir, sem ter o que comer, à margem. Né? E aquelas pessoas estavam ali lutando por algo que deveria ser justo. Mas e aí? E o olhar deles para a multidão, ali tão perto, dos necessitados, tão ali em cima. Do que adianta, né, Léo, fazer tudo isso se não exercitarmos o amor? Então, meus irmãos, é isso. A mensagem do Cristo, ela é sempre muito atual. E a espiritualidade sempre está conosco. Se nós em algum momento nos sentimos sós, isolados, ou até, né, marginalizados ou excluídos, é porque não estamos atentos às verdades da vida, à perspectiva da misericórdia do Pai, a todo momento nos envolvendo. Porque jamais estamos abandonados, jamais estamos sozinhos, jamais estamos à margem. Mas sim, sempre iremos responder à altura por toda a realização implementada ou até pela ausência da ação que deveríamos executar e assim não fizemos. Portanto, pensemos, justamente
nessa afirmativa, nesse sentimento, nesse movimento do Cristo, quando disse: tenho compaixão da multidão. E aprendamos a abrir o nosso campo espiritual, o nosso campo emocional, para a prática do amor, no sentimento de compaixão por tudo que nos cerca e nos envolve. Não tenho dúvida que agindo assim, a nossa vida será com certeza bem melhor. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem, com a graça e misericórdia de Deus e sentindo a compaixão do Cristo em nossas vidas. Boa noite a todos, muita paz em nossos lares. Até quarta-feira.